Olá, meus irmãos, minhas irmãs que me assistem, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um estudo. Estamos aqui para mais uma vez estudarmos a Santa Palavra do Senhor. Vamos hoje fazer o estudo 22, como identificar a igreja verdadeira. A igreja no meio de tantas denominações, qual é a verdadeira? Tá certo? Vamos aqui agora, neste momento, em oração. Vamos pedir a direção do Senhor. Vamos pedir que o Espírito Santo venha nos guiar, venha iluminar a nossa mente, nos ajudar a compreender o que Ele quer nos ensinar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor é bom em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pelo pão de cada dia. Viemos neste momento, Senhor, pedir o Teu Santo Espírito. Viemos pedir, Pai, que o Senhor ilumine cada irmão, cada pessoa que esteja aqui me assistindo. Pedimos, Pai, que o Senhor venha iluminar a mente dos meus irmãos. Eu peço também, Pai, que o Senhor venha me usar neste momento para que eu não fale por mim, eu não fale de mim mesmo, mas que o Senhor, Pai, esteja falando com cada pessoa aqui assistindo. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Vamos lá. Como identificar a igreja verdadeira? A Enciclopédia das Religiões afirma que existem 9 grandes religiões no mundo: cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo, confucionismo, brahmanismo, shintoísmo, hinduísmo e espiritismo, além das crenças animistas, entre outras. Entre essas está o cristianismo que, por sua vez, está dividido em cerca de 50 mil denominações. Como distinguir entre essas organizações cristãs a igreja verdadeira? Somente a Bíblia pode nos ajudar. Você vê, é muito o cristianismo. Além do hinduísmo, brahmanismo, judaísmo e islamismo, no cristianismo existem cerca de 50 mil denominações. Olha que confusão, não é mesmo? Você olha para um, para outro, você simplesmente se perde, né? Se você não tiver um guia, uma direção para onde você deve seguir, você se confunde completamente. Mas a Bíblia, ela é a nossa luz, ela é a nossa direção, certo? Ela é o que nos mostra o caminho correto. Então vamos ver vamos ver. Hoje a Bíblia vai nos ajudar, como sempre. Então vamos ver o que ela vai nos ensinar. Primeira pergunta: qual é a recomendação da Bíblia para encontrar a igreja verdadeira? Está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Então, qual é a recomendação da Bíblia para encontrar a igreja verdadeira? A igreja verdadeira é conhecida pela doutrina. João usa a palavra doutrina e Paulo a palavra coluna. A seguir, veremos 8 colunas bíblicas que mantêm a igreja do Deus vivo na terra. Então, existem 8 pilares em que
nos faz compreender, entender qual que é a igreja verdadeira, o templo verdadeiro de Deus aqui nesta terra. Vamos ver a partir de agora. Pergunta 2. Qual é a primeira coluna que sustenta a igreja de Deus? Efésios 2. Verso 19 e 20. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Qual é a primeira coluna que sustenta a igreja de Deus? Fundamento dos apóstolos, Novo Testamento. Fundamento dos profetas, Antigo Testamento. Jesus Cristo é a pedra principal. A igreja verdadeira aceita toda a Bíblia como única regra de fé e prática. Então, essa é a primeira coluna da igreja verdadeira. Precisa aceitar toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tem que aceitar toda a Bíblia como verdadeira regra de fé e prática, sem acrescentar e sem excluir nada. Pergunta 3. Segunda coluna. Atos 16, 30. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Verso 31. E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E Atos capítulo 4, verso 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, a segunda coluna. A igreja verdadeira ensina que a salvação é unicamente pela fé em Cristo. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, essa igreja, nessa segunda coluna, ela ensina que a salvação é somente através de Jesus Cristo, através da fé em Jesus Cristo, em mais ninguém. Tá certo? Terceira coluna, João 14. Verso 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, a terceira coluna é o ensino da volta de Jesus com milhares de anjos. Todo olho o verá. Os mortos ressuscitarão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. A igreja verdadeira ensina essa verdade. Tá certo? Então, a terceira coluna ensina que Jesus Cristo vai voltar.
A igreja verdadeira afirma e prega que Jesus Cristo vai voltar com milhares de anjos. Todo olho aqui neste mundo inteiro vai ver Jesus Cristo voltar. Os mortos em Cristo vão ressuscitar e vão reinar no céu com Jesus por 1000 anos. Essa é a verdade, essa é a terceira coluna que a igreja verdadeira ensina. Quarta coluna, Apocalipse 12, 17. Que diz: E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E Apocalipse 19, 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Tá certo? Então, a quarta coluna. Por ensinar e pregar a validade da lei de Deus, a igreja é objeto da ira de Satanás, tá certo? Então, a igreja é perseguida. A igreja verdadeira, por pregar a verdade, ela é odiada por Satanás, tá certo? E é perseguida. Tá lá em Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E 1 João 2, verso 3 e 4. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, a quarta coluna é que a igreja é objeto de ira de Satanás. Satanás tem muita ira da igreja verdadeira, porque a igreja verdadeira ensina que os mandamentos do Senhor, todos, desde o primeiro mandamento até o 10º mandamento, são válidos até os dias de hoje e será por toda a eternidade. Quem não guarda os mandamentos de Deus não conhece a Deus. E não conhece a Deus, certo? Pergunta 6. Pergunta não. Quinta coluna, no 6. Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E 19, 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. A quinta coluna é o testemunho de Jesus. É o espírito de profecia, ou dom de profecia. Esse dom é característica da Igreja de Deus nos últimos dias, tá certo? Então, nos últimos dias, haveria também o dom de profecia na Igreja verdadeira do Senhor.
Sexta coluna. Está lá em Isaías 58:13. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras. E Ezequiel capítulo 20, verso 12 e 20. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E 20. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, a sexta coluna. A Igreja do Deus Vivo ensina a vigência do sábado como verdadeiro dia de adoração, como expressão de amor e sinal de fidelidade àquele que nos criou e nos salvou. Então, essa é a sexta coluna. A Igreja verdadeira ensina que o verdadeiro dia de adoração ao Senhor é o sábado, porque as Escrituras dizem. A sétima coluna. Apocalipse 14, verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. A sétima coluna. A Bíblia descreve 3 anjos, mensageiros, voando pelo meio do céu, pregando a toda a nação, tribo, língua e povo. Está lá em Mateus 24, capítulo 24. Verso 18. Verso 18. Verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Capítulo 28, verso 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Portanto, a Igreja de Deus é um movimento mundial. Graças ao engajamento dos membros de Deus, graças ao engajamento dos membros guiados pelo Espírito Santo na pregação do Evangelho Eterno, esse movimento já está presente em 215 países, com igrejas, instituições de ensino e de saúde, assistência social e humanitária, indústrias de alimentos, editoras e grupos de comunicação, TV, rádio e internet, alcançando praticamente todo o planeta. Então, essa é a sétima coluna, é a pregação do Evangelho a toda a nação, tribo, língua e povo. Essa é a sétima coluna. A oitava coluna está lá em 1 Coríntios capítulo 3. Verso 16 e 17, que diz: Não sabeis vós que sois templo de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. E capítulo 6, verso 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, a 8ª coluna é: a Igreja verdadeira segue e promove os princípios bíblicos de saúde, que está lá em Gênesis 1, 29 e o capítulo 11 de Levíticos. Pergunta 10. Qual é o apelo que Deus faz a seus filhos sinceros que ainda fazem parte de organizações religiosas que não ensinam toda a verdade bíblica? Qual que é o apelo de Deus a todas as pessoas sinceras em outras religiões? Apocalipse 18. Verso 4, que diz: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Mateus 7, 21 ao 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Qual é o apelo que Deus faz a todos os seus filhos sinceros que fazem parte de denominações que não ensinam toda a verdade da Bíblia Sagrada? O apelo de Deus é para que você, meu irmão, minha irmã, você possa sair dessas denominações que não ensinam a verdade que está na Bíblia Sagrada. O apelo de Deus é esse, que você saia e que você busque a igreja verdadeira. Recapitulação. São estas as 8 colunas que identificam a igreja verdadeira. A igreja verdadeira aceita toda a Bíblia, ensina que a salvação é pela fé em Jesus Cristo, ensina a volta de Jesus, ela é um instrumento de ódio de Satanás, ela é perseguida, ela aceita o espírito de profecia, ela ensina a guarda do sábado, não somente a guarda do sábado, mas de todos os mandamentos do Senhor. Ela prega o Evangelho e ela ensina os princípios de saúde. São essas as 8 colunas que identificam, que mostram que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja verdadeira. E não existe outra denominação que vá ensinar toda a verdade que está nas Escrituras Sagradas, de cabo a rabo, Gênesis a Apocalipse. Tá certo?
compromisso de fé. Reconheço que a Igreja Adventista do Sétimo Dia possui as 8 colunas da verdade. Você está feliz porque Deus te guiou a esta igreja? Você deseja se unir a esta igreja? Então, esse foi o estudo, tá certo? Que o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa ajudar cada pessoa que está aqui assistindo esse vídeo. Minha esposa apareceu, tá certo? Mas eu espero que possa ter ficado claro para os irmãos essa verdade que o Senhor quis nos ensinar, tá certo? Eu espero que você, meu irmão, minha irmã, possa atender ao apelo de Jesus a você, tá certo? E que Jesus possa guiar todos os nossos passos em toda a nossa vida, tá certo? Vamos orar neste momento, agradecendo ao Senhor por mais uma vez em que Ele guiou os nossos passos. Te agradecemos, meu Deus, por mais uma vez em que o Senhor esteve conosco. Pedimos, meu Deus, que o Senhor venha nos ajudar a tomar decisões certas em nossas vidas, Pai. Que o Senhor nos guie por toda a verdade, meu Senhor, não somente a mim, mas a todos os meus irmãos que aqui estão me assistindo. Meu Deus, que o Senhor esteja conosco, nos livre de pecarmos contra Ti. Te oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.